Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Dependendo da hora que vocês estão vendo. Então vamos falar do nosso módulo 2 sobre grupo focal. O grupo focal, ele é uma técnica qualitativa, tá? Bastante qualitativa, em que a gente junta 8 ou 12 pessoas, né, para uma roda de conversa. É uma roda de conversa mesmo, tá? Menos de 8 pessoas é muito pouco para a gente conseguir aprofundar o tema, e mais do que 12 começa a ficar muito difícil da gente hã, ouvir todo mundo dentro de um tempo razoável, né. A gente fala aí sempre num grupo focal aí em sessões de 45 até 1h30, 45 minutos até 1h30, né. Então esse grupo de pessoas, eles se reúnem, pode ser numa sala ou pode ser numa videoconferência, e a gente faz uma roda de conversa. É uma metodologia extremamente simples, mas que nos permite, né, ao perguntar para as pessoas e elas conseguirem verbalizar as coisas, nos permite um aprofundamento muito grande, né? E sempre um vai acabando complementando a resposta do outro, o que é bastante importante, né, para a gente conseguir aprofundar as temáticas, tá? Uma das coisas mais importantes que a gente tem num grupo focal é o moderador. Então vai ter uma pessoa que vai moderar, que vai conduzir essa roda de conversa, né, fazendo as perguntas semi-estruturadas. Esse moderador, ele tem que ter uma experiência, com esse tipo de técnica, né, ele tem que entender do assunto, e ele tem que entender a dinâmica a ponto de que ele não interfira nas respostas, né. Uma das grandes limitações da pesquisa qualitativa e do grupo focal é trazer o viés, né? Então, aquilo da pesquisa qualitativa. Eu tenho minha hipótese, eu tenho as minhas crenças e eu tendo inconscientemente a conduzir as respostas, a ouvir aquilo que eu quero, né? Então, esse moderador ele tem que ter experiência. Tá? Essa experiência a gente adquire fazendo grupos focais, junto com uma orientação de alguém que já tenha participado, né? E hoje em dia tem até cursos, né, que te capacitam para trabalhar com pesquisa qualitativa com entrevistas, né? Então vocês vão conseguir achar na internet esses cursos, eu não imagino quanto é que eles custam, né? Mas tem isso, né? Mas também essa vivência, né? Essa tentativa e erro, sempre, né? Com alguém mais experiente é extremamente importante. Ou então a gente vai lá e a gente convida algum colega, né? Algum professor que tem experiência com isso para fazer essa moderação, né? E daí de novo, é importante que a pessoa entenda do assunto de forma geral, né? Para conseguir explorar as respostas, né? Então a pessoa vai dizer, ah, eu acho isso, e o moderador vai ver que faltou um pouco de profundidade. Da pessoa vai lá sem interferir, né? Ah, me explica um pouquinho mais por que tal coisa, né? Então isso daí tem que ter uma experiência para conseguir conduzir e obter os melhores resultados e mais profundos possíveis. Então, moderador, então tem que cuidar com esse viés do moderador, né? Ele tem que saber sobre o assunto, mas ele tem que ser neutro, né? Durante a sessão. Ele não pode interferir de forma nenhuma, né? A gente sempre tenta cuidar o gênero, né? Então, se é um grupo de mulheres, a gente dá preferência para uma moderadora, né? Se é um grupo de homens, a gente dá preferência para um moderador, né? Se for pessoas que têm um grupo focal com uma determinada etnia, a gente coloca um moderador com mais próximo, com maior familiaridade àquela etnia, né? Para as pessoas que estão no grupo focal se sentirem confortáveis, se sentirem confiantes, né? Se sentirem confortáveis mesmo, né, naquele ambiente de poder compartilhar a sua opinião e as suas falas, né? Isso é extremamente importante. O grupo focal, ele é muitas vezes utilizado como uma ferramenta prévia para um estudo quali-quantitativo, né? Hã,
como, por exemplo, para fazer o levantamento de alguns atributos sensoriais que a gente não tem informação na literatura, né? Alguns atributos não sensoriais que impactam na compra ou na aceitação de alimentos. Então, tem um trabalho da professora Márcia Dutra Barcelos, né, que é da Faculdade de Administração da URGS, que ela trabalha com... que ela trabalhou com apelos sustentáveis da carne bovina, né, no Brasil. E para trabalhar, assim, qual é o apelo que mais impacta, né, na aceitação do consumidor, né, apelo sustentável, né, em vez de tu ir para a literatura e escolher alguns atributos, né, o que mais cita é esse, o que mais cita é aquele, né, ela realizou um grupo focal com experts, né, em carne bovina no Brasil, e a partir desse grupo focal ela viu, olha, né, o que mais importa de apelo sustentável, né, as principais coisas que se fala de carne com apelo sustentável, a pegada de carbono, bem-estar animal. Então, a partir disso, ela conseguiu, né, escolher os atributos que depois ela fez um estudo quantitativo, né. Recentemente, também no trabalho da Raquel Campfort, a gente queria trabalhar com inovações de apelo sustentável em chocolate, e aí, em vez da gente pegar e dizer, vamos usar o selo orgânico, vamos usar o não sei o que, vamos usar aquilo, né? Nós fizemos 2 grupos focais, um com experts em chocolate, outro com consumidores de chocolate, né? Para ouvir eles, né? Quais eram os atributos, quais eram as inovações que eles enxergavam. E aí, a partir desses 2 grupos focais, nós escolhemos alguns aspectos de apelo sustentável e usamos em outras ferramentas, né? Mas também a gente pode usar o grupo focal como fonte principal de resultado, né? Que foi o que a gente fez recentemente também no trabalho da Larissa Pereira sobre queijo artesanal e sobre o selo arte. Então nós reunimos produtores de queijo, reunimos consumidores de queijo, né, e fizemos as perguntas ali dentro de 2 grupos focais separados, né, para conseguir aprofundar o que é um produto artesanal, o que tu valoriza nesse produto, né, e assim eles conseguiam trazer uma informação bastante profunda e detalhada sobre isso, né, e assim a gente conseguia ter a comparação, né, do que o consumidor entende e de que o produtor entende. Para fazer o recrutamento, né, para o grupo focal, o recrutamento ele é bastante importante, né, que as pessoas que estejam nesse grupo elas sejam representativas. A gente tem que evitar que pessoas próximas a nós, que consequentemente vão ter percepções muito parecidas com a nossa, a gente tem que tentar evitar, a gente tem que tentar pegar pessoas que realmente representem aquele público daquele produto que eu tô pesquisando, né? Então, o mais indicado, né, é a gente fazer um convite online lá, compartilhar nas redes, olha, vou fazer um grupo focal, uma reunião, né? Quem quiser participar, preenche o e-mail que a gente vai fazer o contato para o grupo, enfim, né? Para pegar pessoas de fora do nosso círculo, né? A partir disso, né, a gente anota quantas pessoas foram enviadas, né? Se for por e-mail, por exemplo, né? Tipo, a gente saber, olha, a gente mandou para tantas pessoas, que a gente está falando de uma metodologia, para ter uma descrição da metodologia científica mais, uh, mais rigorosa possível. E daí a gente já compartilha, então, com eles, né? Com perguntas básicas sobre gênero, faixa etária, faixa salarial, né? Frequência de consumo daquele produto, né? E outras perguntas que vão acabar sendo importantes, né, para a gente selecionar, né? Então, se é alguma coisa relacionada à manipulação de alimentos, né? Se é a pessoa responsável pela compra da casa, se consome, com que frequência o produto, né? Qual a marca preferida, né? E assim a gente vai conseguir fazer essa seleção de pessoas que realmente entendem e que são o nosso público-alvo daquele produto, né? Então não adianta se eu for fazer um grupo focal com produtores de queijo, né? E eu traga produtores que não fazem queijo artesanal, né? Não me adianta nada,
né? Se eu for fazer um grupo focal com consumidores de queijo, né, não adianta eu pegar consumidores de queijo mussarela, né? Se eu for fazer uma pesquisa sobre desperdício de alimentos, não adianta eu pegar pessoas que não cozinham, né? Então, são perguntas ali que vão nos ajudar a fazer o melhor recrutamento possível. Então, aqui, um exemplo, né, de como a gente pode fazer, né? Ah, somos fulano e beltrano da universidade, estamos fazendo uma pesquisa sobre tal assunto, estamos organizando um grupo focal e gostaríamos da sua participação, preencha esse formulário aqui que vamos entrar em contato para marcar, né? Ali, então, a gente já faz essas perguntas de gênero, faixa salarial, né? Para conseguir pegar e selecionar as pessoas que realmente uh, vão nos trazer profundidade em relação àquela temática. Então, a gente seleciona as pessoas com base nas respostas desse pré-recrutamento, né? Quanto mais heavy user, né, que são aquelas pessoas que consomem o produto, que estão envolvidas de forma acima da média em relação àquele produto, melhor, né? Então, de consumidores que são os heavy users, que a gente chama, né, que são que consomem, que fazem aquela temática acima da média, pode trabalhar com especialistas ou então com consumidores em geral para compor o grupo, né? Pensar e descrever bem como tu chegou a essas respostas, né, é importante, né? Então, fazer esse detalhamento depois da metodologia é extremamente importante, né? Como é que tu compartilhou nas redes sociais, né? Qual foi o critério, né? O que tu considerou heavy user, né? O que tu considerou como expert e assim por diante, né? E claro, né? Vai ter lá 30 respostas, né? Do teu chamamento e tu vai selecionar 12, 8, 12. A gente tem que avisar as outras pessoas, né? Que não vão entrar no grupo focal, né? Que elas não se encaixam a priori no perfil, né, para aquele estudo ali. Então a gente marca uma reunião ou uma videoconferência, né? A videoconferência hoje em dia ela é muito mais fácil, mas não é tão fácil, né? Tu conseguir 8, 10, 12 pessoas que tenham aquela disponibilidade de tempo, né, no mesmo dia, na mesma hora, é bastante complicado, né? Então isso daqui demora um pouco de tempo, né? Mas tu tem que reunir essas 8 pessoas juntas, seja numa sala física ou seja numa sala online. A gente tem que cuidar, e aqui a importância do moderador, né? Cuidar os participantes que tomam conta da reunião com as suas opiniões, então sempre vai ter um que é mais expansivo, vai ter aqueles que são mais quietos, são mais tímidos, e tem que cuidar para que todo mundo tenha a oportunidade de falar e que aquele que fala demais não imponha as suas respostas e intimide aqueles que são menos expansivos. Isso daí um moderador com experiência vai conseguir fazer isso, né? Colocar as pessoas na mesma sala pode acarretar em uma pessoa altere brevemente a sua opinião, né? Mas isso daí faz parte. Então, eu acreditava que queijo artesanal tinha que ser só de produtor rural. Bom, né? Durante a entrevista ali a pessoa diz, ela pode dizer, olha, eu achava isso, mas eu concordo com o fulano, né, que não é só um produtor rural, pode ser numa escala um pouquinho maior, né, mas não gigante, enfim, né, a pessoa pode. E é esse o objetivo, é que haja interação das respostas, né, senão eu faria uma pesquisa em profundidade, né, tipo, em que eu sento com uma pessoa por uma, e faço as perguntas, né? O grupo focal tem que ter essa interação e isso daí vai acabar acontecendo. Fazer perguntas estruturadas, né? Então tu vai fazer um questionário de perguntas prévias, né? Que vão ser o teu guia, mas o moderador ele tem que estar atento para que aquilo não seja só um roteiro fechado, né? Então as pessoas vão ter que ir dando suas opiniões e o moderador ele vai ter que estar atento para daqui a pouco ver se a coisa não está indo para um outro lado e, consequentemente, ir junto com aquele conceito, né? Com aquele novo conceito. Mas tem que cuidar,
né, para não influenciar ou constranger as pessoas, né? Tipo, eu estou entendendo de outra forma, o meu grupo está entendendo de outra forma, né, diferente do que daquele cerne daquela minha hipótese que eu estava trabalhando. E eu não querer ficar trazendo eles para dentro da minha caixa, né? Então, aqui no trabalho da Nathalie Carlini, do mestrado em ambiente de sustentabilidade, por exemplo, quando nós não fizemos pesquisa em grupo focal, nós fizemos pesquisa em profundidade, e a dinâmica, né, os resultados que a gente tem são muito parecidos, por exemplo, a gente tinha uma hipótese, né, a pergunta era, por que as vinícolas produzem tanto bagaço e elas não usam para consumo humano, né? E a gente convidou os gerentes das vinícolas ali do Vale do Vinhedo, né, para fazer essa pesquisa em profundidade, né, para uma conversa. E quando a gente começou a enxergar, né, uma coisa que a gente não tinha visto, né, que na verdade a gente não tinha que fazer perguntas sobre gerência da empresa, a gente tinha que começar a ter mais informações de como era o setor de pesquisa e desenvolvimento da empresa, né? Mudou bastante o foco durante a nossa pesquisa, né? Então a gente tinha uma pesquisa estruturada, mas depois a gente teve que sempre a gente seguir aquelas mesmas perguntas que a gente tinha pré-estabelecido, né? Mas a gente sempre começava a ver que puxava que para o pessoal do P&D, né? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso, né, de ter uma estrutura de perguntas básicas, né, mas para a gente conseguir ter ser maleável o suficiente para ver, né, que a nossa hipótese inicial ela não era a única ou ela não era a verdadeira para conseguir explorar esses momentos, né? Então isso daqui é extremamente importante. Então, quando a gente vai fazer esse formulário das perguntas sendo estruturadas, né, a gente tem que fazer perguntas claras e diretas, sempre cuidando com viés. Né? Então, tu não vai fazer uma pergunta sobre queijos artesanais, vocês acham que eles são produzidos sem higiene? Né? Você acha que eles são contaminados? Né? Não é essa a pergunta que a gente faz, porque isso daí a gente já está dando esse direcionamento, né, negativo para a temática e, consequentemente, a partir da nossa percepção, né? E valeria o oposto. Você não acha que o queijo é contaminado, né? Então a gente tem que cuidar para ser uma pergunta clara, direta e sem viés. Então, sobre queijos artesanais, como você encara o modo como ele é produzido? O local, a higiene do local é algo que você considera, né? Então, isso daqui eu consigo ter a mesma informação para saber se as pessoas acham aquele produto seguro ou não, né? Sem dar um direcionamento prévio, sem trazer um viés prévio para aquilo lá, né? E tem que cuidar para não misturar conceitos também, né? Sobre alimentos orgânicos e alimentos sem carne, você acha que eles são sustentáveis? São alimento orgânico, né, e produto vegano, né, vegetariano, são conceitos muito diferentes, né? São coisas muito diferentes. Então, a gente não mistura também, né? A gente quer saber sobre orgânico, depois a gente quer saber sobre produto vegano, né? Para que a gente consiga ter profundidade nas nossas respostas. Então tem que cuidar com o conceito errado, né? Sobre alimentos irradiados, aqueles que usam raio para esterilizar alimentos. A gente tem que cuidar, né? Porque, por exemplo, irradiação é muito mais do que raios, né? E ele não esteriliza alimentos, né? Não é um método de esterilização, né? A gente tem que cuidar também para não ter esses direcionamentos, né? Sobre alimentos radiados, que são alimentos que se usa urânio 148, sei lá, 325, sei lá, né, para tratar os alimentos. Pô, a pessoa vai ouvir, tipo, que é urânio, a pessoa vai ficar meio assustada, né? Como assim urânio? Isso daí não é radioativo, isso daí não vai na bomba atômica, né? Então, a gente tem que cuidar. Tem que ser uma pergunta lisa, uma pergunta clara, uma pergunta direta, que não traga viés a priori para as pessoas, né? Aqui a gente passou, eu no Felipe Ziman, né, no mestrado dele, quando a gente ia falar de queijo artesanal,
na verdade, ele queria falar do queijo não inspecionado, né? Então, a gente ficou um tempo discutindo qual era a melhor forma de chamar esse queijo não inspecionado. Porque não é porque o queijo é artesanal que ele necessariamente não é inspecionado. Então a gente ficou muito tempo, bastante tempo, discutindo como é que era a melhor forma de a gente chamar esse queijo artesanal não inspecionado, né? No final a gente acabou chamando de queijo caseiro na dissertação dele, né? Tipo, para tirar todo o viés, assim, e erros de conceito, porque não é porque é artesanal que não é inspecionado, e não é porque é inspecionado que não é artesanal, né? Então, isso daí são coisas importantes. Quando a gente for interpretar os resultados, então a gente vai fazer o grupo focal, né? A gente vai gravar a reunião, as falas, né? E daí depois, então, a gente vai fazer a transcrição das falas para o Word, escrever literalmente o que as pessoas falaram, né? A partir daquelas perguntas estruturadas ali. Então, para cada pergunta, tu vai lá e tu vai, ó, fulano de tal escreveu, disse que, lá, fulano de tal, lá, para a pergunta tal, lá, né? Uh, uma coisa extremamente importante nisso, né, é que mais de uma pessoa veja os vídeos, veja as falas para conseguir bater a percepção. Porque muitas vezes acontece, uh, se só uma pessoa ouve, ela vai ter um direcionamento, né? Não para todas as perguntas, não para todas os respondentes, né? Mas acontece e é comum. Então, por isso que mais de uma pessoa tem que ouvir e fazer o seu relato, e fazer o relato da reunião. Uma terceira pessoa de fora vai lá e acaba batendo as duas coisas para ver se as duas pessoas ouviram as respostas da mesma forma. Assim, a gente evita o viés das respostas, né? Ou seja, duas pessoas, independentemente, dois pesquisadores independentes, ouviram a resposta do Petrúcio, né, para tal pergunta e disseram que o Petrúcio respondeu tal coisa, né? Assim, né? Então, duas pessoas que não se conversaram antes, né? Não combinaram, então ouviram a mesma coisa. Então, a resposta do Petrúcio para a pergunta o que é queijo artesanal é aquela lá mesmo. Né? A gente faz isso daí para todas as perguntas para os 8, 12 respondentes. Tá? Então, é extremamente importante fazer essa triangulação que a gente chama. Aqui tem um trabalho, né, que hoje ele é professor da Unicamp, né, o professor Jorge Berrens, trabalho de 2010, né, para trazer aqui para vocês como é que a gente faz o reporte, né, das respostas. Né? Eu vou deixar esse artigo aqui para vocês ali como material suplementar, caso vocês queiram ler o trabalho. Então aqui, vocês vão ver no artigo dele de 2010, né, que aqui nos participantes, vocês vão ver que ele trabalhou, né, sobre os hábitos de compra, né, e a visão dos consumidores sobre a segurança dos alimentos, né, ele fez 3 grupos focais de 10 pessoas cada, né, aqui na região de São Paulo, né, em janeiro de 2006. Aqui ele coloca como que ele fez o recrutamento, né, com que base. E aqui ele vai lá e ele fala aqui, ó, tipo, ó, primeiro grupo, né, 2 grupos foram de mulheres. O primeiro grupo eram de donas de casa entre 26 e 55 anos, com emprego pago, com faculdade e mais alto faixa salarial. Então, aqui ele descreve esses 3 grupos, né? Aqui embaixo que tem aqui, né, as características aqui na tabela. Então vocês conseguem enxergar, né, um pesquisador extremamente renomado, né, que ele coloca aqui, ó, um estudo brasileiro, né, um estudo brasileiro, fazendo com 3 grupos focais, né, aqui pegando a cidade de São Paulo, né, uma publicação, uma revista extremamente conceituada e que traz resultados muito interessantes.
né? Se vocês forem ler, é bem interessante tudo isso que as respostas que ele traz e a profundidade que ele consegue trazer. E daí aqui nos resultados, né, ele faz algum resumo, né, do formulário semi-estruturado, e aqui vocês vão ver que ele coloca entre aspas, né, o que as pessoas falaram, né? Então, se eu vou no sábado, os vegetais ainda estão os vegetais ainda vão estar da sexta-feira, frutas no supermercado duram mais do que 3 dias. Então, aqui falando, né? Tipo, daí para cada grupo, né? Tipo, tem a questão dos vegetais, tem as questões das carnes, né? Então, ele consegue trazer. Então, realmente escrevendo, literalmente o que as pessoas escreveram aqui, já que está entre aspas, né? Então, isso daí é bastante importante. Se a pessoa faz uma pausa, eu acho que isso daí a gente acaba não colocando, né, uma pausa na fala, né? E se a gente cortar, né, se é uma história, uma frase muito longa, a gente cortar, a gente vai lá e a gente coloca entre parênteses e coloca os 3 pontos indicando que a gente fez algum corte naquela fala como um todo, tá? Então é assim que a gente faz, como é que a gente reporta depois esses resultados. Tá? Depois da triangulação, depois que a gente viu, né, que essa mulher do grupo 1 aqui realmente falou aquilo ali, né, para determinada pergunta. E aqui eu trabalho, né, da professora Márcia Dutra Barcelos, né, do Pedro Bournier, né, de 2021, que trabalhou com os atributos de sustentabilidade, né, na escolha de carne bovina. Né? E aqui vocês conseguem enxergar, esse artigo também eu vou deixar ali para vocês como material suplementar, que ela usa, né, os grupos focais para escolher os melhores atributos para depois ela fazer uma pesquisa quantitativa, daí bastante quantitativa, né? Então aqui, né, ela fala aqui no método de pesquisa, né, que ela acaba usando dados da literatura e faz 2 grupos focais para determinar os atributos que seriam usados na willingness to purchase, né, nessa vontade de comprar produtos com características socioambientais. Então, aqui o primeiro grupo envolveu consumidores, né, que tinham hábitos funcionais, indivíduos que consumiam diariamente carne, e o segundo grupo, aqui em amarelo, bem aqui no centro, na direita, né, é um grupo de clientes da parte final, né, em São Paulo, que consomem em ocasiões especiais, né? Então, a partir desse grupo focal, ela escolhe, né, aqui os atributos importantes, né? Então, aqui foi preço, foi a rastreabilidade, foi a marca, foi o índice de emissões de gás carbônico e certificação de bem-estar animal. Daqui ela escolheu, né, 3 níveis para acabar estudando, né, e depois ela faz uma pesquisa quantitativa em relação a isso, usando análise conjunta de fatores. Tá? Mas ela traz uma baita discussão bastante interessante, né, a partir desses grupos focais aqui, né, de como esses grupos eles entendiam essa questão de sustentabilidade com carnes, né, e depois, através do método quantitativo, ela vai lá, olha, o mais importante, significativamente, é o preço. Olha, a certificação de bem-estar animal foi significativo, né, na intenção de compra. Né? Então, ela faz essa combinação de pesquisa qualitativa com quantitativa. Errei aqui a ordem, né? Então, as limitações, né? O número amostral ele é pequeno, ele não representa a população como um todo, né? Geralmente não permite conclusões, mas sim considerações finais, né? Porque não representa a população como um todo. Nós temos como limitação os vieses, né, do moderador, de quem analisa as falas e dos entrevistados, porque os entrevistados eles podem te falar coisas que tu queira ouvir, né, o que eles acham que o moderador queira ouvir. Então, eu acho que tal coisa é importante, mas na verdade não é tão importante para ele, né? Então são problemas.
E hoje, né, existe um preconceito, né, com essa metodologia para publicação de artigos, exatamente por causa dessas limitações, né? Então, fazer uma publicação com artigos, com grupos focais puramente, como aquele trabalho do Jorge Berrens, não é fácil hoje em dia, né? Não é fácil, assim, existe bastante preconceito, assim, um preconceito né, dentro do meu viés, né? Mas é uma ferramenta muito legal, muito bonita e que nos permite um aprofundamento bastante grande das temáticas, né? A partir dessas narrativas a gente consegue dados muito interessantes e profundos sobre aquilo que a gente está estudando, certo? Então, eu queria agradecer a vocês. Até o próximo módulo, né? Que no módulo 3, então, a professora Flávia Bulhões vai falar sobre etnografia, certo? Eu volto lá para falar um pouco de recrutamento para pesquisa quali quantitativa mesmo daí. Tá bom? Então, qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês. Vocês têm meu contato, qualquer dúvida, troca de ideias, eu fico à disposição.